Estamos dando continuidade à programação do Seminário Regional Unirede Nordeste e o primeiro Simpósio Nordestino de Mídias Digitais para a Educação, Cinemid. Evento este realizado pelo Centro de Educação Aberta à Distância da Universidade Federal do Piauí, pela Associação Universidade em Rede Unirede e pela Universidade Aberta do Brasil, com apoio da Rede Pense Piauí. Nesta tarde, teremos a partir de agora uma palestra com o tema Google Formulários, como instrumento de pesquisa, que será proferida pelo professor Eliezer Idalino Rodrigues, da Universidade Federal do Piauí. Professor Eliezer possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Piauí, especialização em Nutrição Humana e Saúde pela Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais, especialização em Ensino de Língua Inglesa pela Universidade Regional do Cariri, aqui no estado do Ceará, nosso vizinho. Eliezer também possui mestrado em Sustentabilidade de Ecossistemas, realizado na Universidade Federal do Maranhão, e possui doutorado em Ciências Ambientais pela Universidade de Maringá, no estado do Paraná. Tem experiência na área de oceanografia e limnologia, com ênfase em produtividade, biomassa e diversidade funcional do fitoplâncton e análise estatística de fatores físicos e químicos que interferem na comunidade fitoplânctônica. Atualmente é professor do quadro efetivo da Universidade Federal do Piauí, junto ao Centro de Educação Aberta à Distância, SEAD, em Teresina, sendo coordenador do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas no referido centro. E, para ser o mediador, anunciamos o professor Leomar Albuquerque Matos, graduado em Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Piauí, mestre em Genética e Biologia Molecular pela Universidade Federal do Pará, doutor em Ciências Ambientais, Ecotoxologia, pelo Programa de Pós-Graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos e Incontinentais, através do DINTER. Trabalha na área de Genética Vegetal, Animal e Humana, com os temas citogenética, mutagênese, carcinogênese e ecotoxicologia. Atualmente é professor adjunto do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, EAD, e do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza, também pelo SEAD. Professor colaborador do curso de Especialização em Ecologia e coordenador de ensino de graduação do Centro de Educação Aberta à Distância da Universidade Federal do Piauí, equipe multidisciplinar, onde também é colaborador do Laboratório de Citogenética, além de revisor do periódico Human Experimental Toxicology, desde julho de 2010. Portanto, na narrativa do breve perfil, no tratamento eu omiti o doutor, porque, como Decreto Federal 9758, de 1º de maio do ano passado, como cerimonial no organismo federal, nós apenas, obedecendo este decreto, o pronome de tratamento é senhor, mas no decorrer, vocês puderam observar que eles têm alta envergadura em suas grades curriculares. Portanto, com a palavra, o mediador, professor Leomar Albuquerque Matos. Muito obrigado, Manuel. É uma honra estar nessa tarde com toda essa equipe maravilhosa, com meu amigo Eliezer Rodrigues. Seja bem-vindo, meu amigo, mesmo que virtualmente. Estamos aqui para o Brasil e para o mundo. E gostaria de convidá-lo a trazer um pouco da sua experiência com relação ao uso do Google Forms para pesquisa. Você que tem utilizado amplamente essa ferramenta no Centro de Educação Aberta à Distância para nos auxiliar no acompanhamento acadêmico dos egressos. Meu amigo, seja bem-vindo, é com você. Muito obrigado pelo convite em participar desse evento que tem sido grandioso e ainda vai acontecer muita coisa interessante daqui para amanhã. Essa minha palestra sobre o Google Formulários, ela traz à tona uma tecnologia que já está com algum tempo que existe,
mas que estava sendo subutilizada, né, da mesma forma que muitas outras tecnologias, e a pandemia nos trouxe esse convite para que a gente faça uso de uma melhor forma das tecnologias e aprimore ainda mais o nosso trabalho, o trabalho que a gente vem desenvolvendo, seja na docência, seja na pesquisa, e o enfoque dessa apresentação de hoje é justamente na pesquisa. A gente sabe que o Google Formulário ele pode ser utilizado de outras formas, até mesmo para criar provas online, mas a gente vai focar na questão da pesquisa, tá certo? Então, o Google Formulários ele é um instrumento muito útil para a gente realizar pesquisas. Sempre foi. E nesse momento em que a gente deve evitar esse contato social, fazer pesquisas sobre, por exemplo, essa que a gente vem desenvolvendo no SEAD, uma delas, que é sobre os egressos, é uma ferramenta muito útil, de fácil acesso a todos. Então, é muito mais fácil o egresso participar respondendo a um questionário online do que de outra forma, se a gente tentasse atingi-los por e-mail ou com uma pesquisa por escrito. Então, primeiramente, como acessar o Google Formulários? Você tem várias maneiras de chegar até o Google Formulários. Primeiramente, o que a gente tem que fazer é justamente fazer o login no Google, porque ele está atrelado às contas Google. Então, quem vai colocar as perguntas precisa ter uma conta Gmail. Então, você acessa com sua conta. Em seguida, você pode entrar de duas formas. Vamos primeiro ver a primeira maneira. Você clicar nesses pontinhos, né, do menu do Google, aí vai abrir a tela com as várias opções de ferramentas, e uma das ferramentas é o Documentos, que é o Google Documentos ou Google Docs. A gente clica nela, vai abrir uma tela, e nessa tela a gente vai ter à esquerda, no canto superior esquerdo, os três tracinhos que representam o menu do Google Documentos. A gente vai clicar e vai entrar em formulários. Clicando em formulários, a gente vai para a tela inicial do Google Formulário. Então, pessoal, a outra maneira, sem ser entrando naquele menu do Google Docs e escolhendo formulários, é você entrar via pesquisa no próprio Google. Você digita o termo Google Forms, em seguida vai aparecer entre as opções de busca essa opção aí de Google Forms Free Online Service for Personal Use. Você vai clicar nesse termo aí, que está em inglês, e vai entrar na tela que você clicando em Personal, que é o uso pessoal, né, ou pessoal, se tiver em português, você vai entrar naquela tela, primeira tela, né, de entrada lá do Google Formulários. Ou seja, ou você utilizando o menu do Google Documentos, ou você utilizando a pesquisa Google, você vai chegar nessa tela aqui. Então, o primeiro passo foi entrar com sua conta Gmail, o segundo passo foi acessar essa tela de entrada do Google Formulário. Em cima, nessa tela, a gente vê alguns modos de modelos para o questionário que você vai criar, a pesquisa que você vai desenvolver. Qualquer um deles é bem semelhante, a diferença é só o design inicial, mas é um design que você pode configurar da forma como você desejar. Você pode clicar, por exemplo, nesse primeiro, que está marcado aí, esse teste em branco, e ele vai te levar para a tela inicial do seu questionário. Nessa tela inicial, a gente pode criar um nome para esse questionário, aqui onde tem teste em branco, você pode dar um nome para ele. E clicando aqui nessa paleta, que é a configuração da visualização do questionário, é onde a gente vai colocar a criatividade para que o questionário fique atraente para quem vai responder, a gente pode enviar uma imagem, tipo o cabeçalho do questionário. Essa imagem pode conter uma foto, uma figura, um texto também, uma imagem que pode conter todos esses elementos. Logo abaixo, a gente escolhe a cor do tema para esse questionário. Vem essa cor padrão, né, essa cor que a gente clicou aí, que é esse lilás meio roxo, violeta, mas você pode escolher qualquer uma outra cor. E essa é a cor do pano de fundo do seu questionário. Então, você pode customizar. E quando a gente joga a imagem, um exemplo aqui de um questionário que fica bastante atraente, ele tem a imagem de cabeçalho
e logo abaixo ele vai ter as questões que a gente cadastrar, ok? Em seguida, o que mais tem de configuração aqui logo de entrada para a gente olhar? Esse olhinho, quando a gente clica nele, a gente tem a opção de enxergar como estão as perguntas. Nesse caso aqui está escrito teste em branco e uma pergunta sem preenchimento, porque eu ainda não criei essas perguntas. Então é a primeira tela. Quando você tiver cadastrado as perguntas, elas vão aparecer aqui para você checar se elas estão realmente conforme planejado. Uma outra configuração aqui, clicando nessa ferramentazinha aqui, nessa catracazinha de ferramenta, a gente vai abrir uma janela em que, na aba geral, a gente vai dizer se vai restringir ou não o questionário para usuários do Google ou para os usuários da sua instituição. Por exemplo, aqui no meu aparece se eu quero restringir aos usuários da Universidade Federal do Piauí. Por quê? Porque eu entrei com uma conta que é @ufp_edu_br, minha conta institucional. Mas aqui vai depender de que conta você entrou. E você também tem a opção de limitar a uma resposta. Lembrando que isso só funciona se for para a pessoa fazer login. Mas nem sempre a gente quer que quem vai responder tenha uma conta Gmail para fazer login para poder responder. Quando a gente não pretende isso, não quer exatamente que seja da instituição, ou que tenha uma conta institucional, ou que tenha uma conta Gmail, o mais indicado é você desmarcar essa restrição e também não marcar que é para limitar uma resposta. A gente vai já ver que há outras maneiras da gente ter um controle sobre se a pessoa respondeu mais de uma vez e como fazer com esse resultado. Então, na aba geral, é importantíssimo você observar essa configuração, porque se você não desmarcar, ela já vem marcada e aí a pessoa vai precisar estar na instituição ou ter Gmail para poder responder ao questionário. Em seguida, clicando na aba apresentação, a gente também pode mostrar um link de envio de outra resposta. Às vezes o questionário você quer que a pessoa responda novamente, várias vezes. Então vai depender do objetivo do seu questionário. Então na aba apresentação você tem essa configuração aí também. Em seguida, clicando em enviar, quando alguém vai responder, quando clica em enviar, ao final ele está enviando sua resposta. Mas você que está configurando o questionário, esse botão enviar, ele vai te levar para a tela onde você vai pegar o link para compartilhar, para que as pessoas participem dessa pesquisa online. Nesse caso, a gente aconselha a clicar nesse botãozinho URL curto, para que ele apresente aqui em cima uma URL, um endereço mais curto, mais fácil de ser compartilhado, sem ser aquela coisa cheia de linhas, de caracteres para compartilhar. Então, clicando em URL curto, você vai copiar já um link mais acessível, mais fácil de ser compartilhado. Em seguida, nesses 3 pontinhos, a gente tem mais configurações. Eu não vou falar de todas as configurações, apenas aquelas mais importantes que certamente todos vamos precisar para esse tipo de uso. Você clicando em adicionar colaborador, você consegue fazer com que uma outra pessoa, mesmo não tendo a senha desse seu e-mail, ou do e-mail que você criou para essa pesquisa, uma outra pessoa que você vai indicar aí, através do e-mail dela, ela vai também ter acesso a esse questionário. Então, ela vai poder alterar, ela vai poder acessar a planilha de resultados depois, ela é seu colaborador, literalmente. Então, é um botão muito importante nesse aspecto. Então, muitas vezes você quer que mais alguém te ajude nessa empreitada de fazer essa pesquisa, por exemplo. Então, adicionar um colaborador. Então, tudo isso que a gente estava vendo era clicando aqui em perguntas e vendo essa configuração inicial aqui do formulário Google. Agora, a gente vai ver em respostas. Então, depois que a pesquisa é feita, a gente clicando em respostas, a gente vai visualizar os gráficos de cada questão que foi feita. Então, vai ter gráfico que vai vir no formato de colunas, vai ter gráfico que vai vir no formato de pizza, etc., conforme o tipo de questão que a gente colocou no questionário. Então, ele já te dá um resultado, você não vai nem ter o trabalho de fazer esses gráficos. Então, é uma coisa muito prática para quem vai fazer essa pesquisa.
Lembrando que aqui nessa tela também tem o botão que liga ou desliga o questionário. Então, quando chega o tempo máximo para esse questionário estar no ar, quando você não estiver mais querendo que alguém responda ao questionário, você vai desligar esse botão e as pessoas vão receber uma mensagem ao clicar no link dizendo que esse questionário não está mais aceitando respostas, ok? Então, não é uma coisa que você configura uma data e um horário de término. Você vai clicar aqui quando for o momento de finalizar esse questionário. Ultimamente tem sido muito útil esses questionários Google para preenchimento de frequências nas lives. As lives, elas não têm uma outra forma de você acompanhar uma frequência. Então a live vai lá para o YouTube, por exemplo, e vai o link, você coloca o link do questionário, que na realidade é a lista de presença, as pessoas vão clicar, vão preencher seus dados, e isso vai ser a lista de presença para depois elas serem certificadas, né? Então, são várias as utilidades desse tipo de ferramenta. Bom, e quando a gente, aqui em resposta, a gente tem a opção também de ver a planilha de resultados, porque talvez eu não me contentei com aqueles gráficos, ou eu quero extrair mais informações e eu preciso acessar essa planilha. Por exemplo, eu quero saber se não tem CPFs repetidos. Digamos que eu pedi CPF, justamente porque eu queria fazer a triagem de quem participou e eu não quero deixar CPFs repetidos. Aí eu vou lá e vou deletar os CPFs que eu não vou, que estão repetidos naquela tabela. Se for, por exemplo, como essa pesquisa que a gente fez de egressos, a gente precisava pedir o CPF ou a matrícula para depois a gente fazer a triagem se tinha respostas repetidas e também se realmente eram alunos desses cursos. Então, às vezes o questionário ele exige um controle e não um anonimato. Então, tem sempre que ser informado isso. Se é um questionário anônimo, você não vai ter esse controle, porque se ele é anônimo, as pessoas não vão registrar e-mail, não vão registrar CPF, nem nomes, nem nada, e você vai ter a vantagem dele ser anônimo, né, as respostas mais verídicas, talvez, mas, por outro lado, você não vai ter esse controle de quem está respondendo e de quantas vezes respondeu. Então, você tem sempre que pensar cuidadosamente que perguntas você vai colocar no questionário, qual é o objetivo do questionário, se é uma pesquisa, geralmente ela já garante anonimato, mesmo a pessoa se identificando, para você ter esse controle, mas não quer dizer que esses dados eles vão ser divulgados, tem toda uma ética por trás dessa pesquisa. Então aqui você clicando nesse símbolo do Excel verde, você vai ter a opção de baixar a planilha, criar uma planilha com os resultados. E aí você vai visualizar a planilha com todas as respostas. Logicamente, a gente não expôs aqui uma planilha porque estaríamos expondo as respostas de alguém. Mas aparece em cada linha a resposta que teve naquele horário, aquele dia. E em cada coluna, as perguntas que você fez. Então, se você tinha 20 perguntas, vão aparecer aqui 20 colunas, tá certo? Esse Google Formulários também já foi utilizado no SEAD para fazer as inscrições do vestibular 2020 com as notas do Enem, então as pessoas se inscreviam via Google Formulário, ou seja, para a instituição, a importância do Google Formulário é enorme, então a gente tem utilizado cada vez mais e tem tido muito sucesso com o uso dele, a praticidade que ele nos oferece. Então, você clicando em arquivo, fazer download, Microsoft Excel, a gente vai baixar a planilha. Agora vamos ver lá no próprio navegador de internet, vamos ver como é que preenche alguns tipos de perguntas. Vamos dar algumas dicas sobre os tipos de perguntas possíveis para você cadastrar no seu questionário. Depois a gente retorna para essa apresentação. Então aqui, como a gente falou, né, precisa primeiro fazer o login na sua conta. Então aqui, por exemplo, eu vou fazer login na minha conta institucional. Em seguida, eu vou entrar de uma daquelas formas, ou via pesquisa Google, ou clicando aqui, eu vou entrar no Google Documentos para chegar no Google Formulários. Aqui nessa aba lateral, eu vou escolher Formulários. Pronto, ele já vai entrar aqui na tela inicial dos formulários. Aqui embaixo eu vejo os formulários que eu já cadastrei na minha conta institucional, então eles vão ficando salvos.
a qualquer momento eu posso pesquisá-los aqui, ok? E aqui em cima, como a gente viu, os formulários modelo. Então, eu vou começar um do zero, eu vou clicar, por exemplo, nesse modelo. E vamos começar a preencher, ó, da forma como a gente viu lá, aqui em perguntas. Eu posso colocar um nome para esse formulário, então eu posso colocar pesquisa de interesse, né, um exemplo. Eu posso criar aqui uma descrição para a minha pesquisa. Eu posso dar explicações, instruções para as pessoas aqui, né, caro aluno, tal. Aí eu vou escrever aqui as instruções. E aqui, quando eu clico nesse espaço, eu vou começar a cadastrar questões. Exemplo de questões, eu posso colocar aqui nome, né? Então, eu coloquei a pergunta nome. Automaticamente, o sistema já deduz que essa pergunta quer uma resposta curta, porque existem vários tipos de pergunta. Então, tem resposta curta, tem para um parágrafo de resposta, quando é tipo uma prova que eu estou cadastrando. Múltipla escolha, em que a pessoa vai escolher uma opção, aí essa caixinha redonda. Caixas de seleção, que é essa caixinha quadrada, é quando a pessoa tem mais de uma opção para marcar. Então, em todos os formulários, eles são padrão universal, em que o redondo você só pode clicar em um, e o quadradinho você pode clicar em mais de um. Você pode colocar uma lista suspensa. A lista suspensa é quando você quer criar uma janelinha para a pessoa escolher alguma coisa que está dentro dela. Por exemplo, se eu fosse colocar estado, aí eu já salvaria o nome dos estados do Brasil e a pessoa clicaria na janelinha, na setinha e escolher um deles. É só uma maneira mais prática de você não ficar com a tela enorme do questionário, com todas as opções. Então, às vezes, é interessante você fazer uma lista de opções. Bom, mas aqui o nome vai ser resposta curta, ok? Aqui eu vou, para criar uma outra pergunta, eu vou clicar nesse mais. Então, eu poderia colocar aqui CPF. Vamos supor que eu quero que as pessoas respondam com seu CPF, para que eu tenha aquele controle. O CPF é uma ferramenta boa de você controlar, porque o nome, às vezes, a pessoa erra, então é difícil fazer comparação lá no Excel, porque se tiver uma letrinha diferente, o Excel vai achar que ela é outra pessoa, mas o CPF não. Ele é único e não tem como estar digitado de outra forma. O CPF, a gente sugere que você deixe em resposta curta, certo? E você, aqui embaixo, você vai clicar em validação da resposta. Espera um momentinho. Então, você deixa em resposta curta. Em validação, você vai clicar em expressão regular. Então, você vai clicar em expressão regular. Vou dar um momentinho aqui. Resposta curta. Validação da resposta. E aqui onde tem essas opções, você vai clicar em expressão regular. O que significa isso? Você vai colocar uma fórmula para que a pessoa só consiga digitar o CPF se seguir determinado padrão. Qual é o padrão de um CPF? São 3 algarismos, um pontinho, mais 3 algarismos, um ponto, mais 3 algarismos, um tracinho, mais 2 algarismos, que é aquele códigozinho de verificação do CPF. Então, o que você faz aqui? Você vai colar o padrão aqui. O padrão você pesquisa na internet, padrão para tudo que você imaginar, para telefone, o padrão para CPF. E lá na internet você vai ver que o padrão para CPF é esse códigozinho aqui. Então, esse é um padrão de CPF. Ele está dizendo que tem que ter 3 algarismos, aí depois mais 3 algarismos, depois mais 3 e por último mais 2 algarismos. É uma fórmulazinha de programador, né? A gente não precisa estudar essas fórmulas, porque elas estão disponíveis na internet para nos facilitar. E aí você pode digitar aqui nesse espaço de texto de erro, qual é a frase que você quer que a pessoa veja caso ela erre o formato do CPF. Então você pode colocar assim:
CPF incorreto, que a pessoa vai receber essa mensagem e vai ajeitar o CPF. E logo aqui, ó, onde tem CPF, eu posso colocar descrevendo, uma das maneiras é fazer aqui, ó, com pontos e traços. Porque a pessoa que for digitar o CPF, ela já sabe que tem que ter isso na hora de digitar. E aí, se ela não respeitar esse padrão, vai vir essa mensagem de erro, CPF incorreto, ok? Até que ela vai seguir, ela vai acabar vendo essa informaçãozinha que é com pontos e traços e vai acabar percebendo que o CPF não está corretamente digitado. Outros tipos de pergunta que a gente pode colocar aqui, como eu falei, ó, por exemplo, múltipla escolha. Você vai cadastrar aqui uma pergunta, o que é tal coisa, ou o que você acha de determinada coisa, e vai digitar aqui a opção, né? Escreve aqui na primeira opção, aqui você escreve uma outra opção. Automaticamente, o Google Formulário já vai criando outro espaço para você digitar a próxima opção, certo? Então, você pode aqui ir cadastrando opções para as pessoas responderem. Aquele tipo de questão que eu falei, que é uma lista suspensa. Na lista suspensa, você vai colar aqui as opções, né? Digamos que a gente perguntou aqui qual o seu estado, qual é o estado em que a pessoa mora. Eu não preciso digitar aqui, pessoal, de um por um os estados do Nordeste ou do Brasil. Eu posso simplesmente copiar de uma lista que eu tenho no computador, no Word, por exemplo, aquela lista, ou pegar essa lista na internet e colar. Na hora que eu colar, automaticamente ele já vai jogar em cada linha dessa um estado. Né? No caso de estado, poderia ser cidade, estado, qualquer coisa. Cidade é mais complicado porque são muitas, né? Mas estado você faz tranquilamente essa lista suspensa, ok? Então a gente vê aqui que tem várias formas de você cadastrar perguntas. A gente pode inclusive colocar imagens só. Então aqui, por exemplo, nessa pergunta, qual o seu estado? Eu poderia clicar aqui nesse íconezinho de imagem e cadastrar uma imagem na pergunta, no enunciado da pergunta. Então tem N possibilidades aqui para a gente fazer. E claro, você vai aprendendo à medida que você for cadastrando questionários, for planejando essas pesquisas, lembrando, como sempre, o planejamento é essencial, você saber os seus objetivos, saber que perguntas você vai colocar para não fazer de qualquer forma esse questionário. E aqui no questionário, lembrando que quando a gente clica nesse olhinho, a gente enxerga o questionário como ele está ficando, ok? Bem aqui, por exemplo, em CPF, se eu digitar um CPF sem colocar do jeito que a gente tinha solicitado naquela forma, vai vir a mensagem CPF incorreto. Ele só vai aceitar se for um CPF correto. Não é que ele verifique se o CPF é válido, porque existem ferramentas também que verificam a validade do CPF, se a pessoa digitou um algarismozinho errado. Isso também é muito útil. Essa fórmulazinha que a gente usou aqui é uma fórmula mais simples, só para verificar se a pessoa seguiu o padrão de algarismos, pontos e traços, tá certo? Agora vamos retornar lá para o slide para a gente finalizar falando sobre a pesquisa que a gente vem desenvolvendo no nosso SEAD da UFP. A gente vai ver exemplo de uso do Google Forms. Né? A gente já utilizou de várias formas no SEAD UFP, mas a gente quer destacar esse uso que foi assim essencial até mesmo para a avaliação que o MEC faz do centro. Então, quando o MEC vem fazer a avaliação do centro, um dos grandes gargalos em qualquer instituição, em qualquer curso, é justamente de que forma aquele curso faz acompanhamento de seus egressos, de seus ex-alunos. E a gente encontrou essa maneira bem prática de fazer o acompanhamento. Então, nessa pesquisa de acompanhamento, dos 10 mil e alguma coisa de graduandos do SEAD até hoje, já teve resposta de cerca de 15% deles. Então, isso é um alcance imenso. Como todos sabemos, você atingir esse alcance de 15% de ex-alunos terem respondido a essa pesquisa, porque normalmente
a gente fica com dificuldade de ter acesso a eles e de ter um retorno deles, então é um número muito alto, esses 15%. E o questionário, nesse caso, ele fica aberto direto o tempo inteiro, para que mais e mais alunos sejam estimulados a participar e a responder. Nesse questionário, a gente pergunta a identificação, né, para a gente sempre estar checando se essas pessoas realmente são alunos egressos do centro, e a gente pergunta como era antes da graduação que ele fez no SEAD, durante a graduação e depois. Pergunta questão salarial, pergunta sobre qualidade de vida dele, a expectativa que ele tem no curso, como ele avalia o curso que ele fez no SEAD, porque todo ano a UFP ela tem uma avaliação institucional, né, que é uma normativa legal, de ter avaliações institucionais. E a gente percebe que existe uma sincronia, né, uma harmonia entre o que os alunos estão respondendo, de como eles veem a instituição e o curso durante o curso, na avaliação institucional, e existe uma sintonia quando a gente vê a resposta deles nessa ferramenta de avaliação de egressos. Então, a gente nota que eles estão satisfeitos, sim, com os cursos. Então, mesmo agora, depois de anos que eles já colaram grau, que eles já estão no mercado de trabalho, eles enxergam com muito bons olhos a instituição e os cursos. Então, desses 15%, a gente percebe lá no formulário que dá para a gente separar conforme o curso, né? Porque a gente colocou uma das perguntas é o curso que ele concluiu no SEAD. Então, a gente tem como ficar acompanhando e cobrando para que mais e mais alunos participem. Claro que tem curso que tem menos formandos, então, obviamente, não vai ser igual essa porcentagem de participantes. Tem a ver também com a quantidade de alunos que o curso já formou. Mas a gente colocou aqui algumas perguntas principais. Por exemplo, o curso proporcionou melhoria salarial? E a gente vê que 38,2% deles dizem que sim, e mais 26% dizem parcialmente. Então, eles veem com bons olhos a melhoria salarial que teve por causa da graduação. Houve melhoria na qualidade de vida, porque não é só questão salarial, a gente quer saber também a qualidade de vida após a graduação. A gente pergunta durante, pergunta após. E aqui a gente vê o quanto isso melhorou a qualidade de vida. Mais da metade já dizem de cara que sim. E mais 28,4% dizem que parcialmente melhorou a qualidade de vida. E, por fim, a gente pergunta também, pede para eles fazerem uma avaliação de 1 a 5 sobre o que eles acham com relação às expectativas pessoais dele com o curso e com relação à qualidade do curso. Então, as expectativas pessoais da graduação, elas foram satisfeitas depois que eles concluíram? Eles têm essa visão? Então, de 1 a 5, eles responderam 3,7. É como se fosse de 0 a 10, por exemplo, eles responderiam 7,4. Então, uma porcentagem boa. E com relação à qualidade do curso, eles continuam avaliando bem o curso, né? Não era só durante a graduação, quando eles respondiam a avaliação institucional, então aqui também eles responderam 3,8 de 1 a 5, ou seja, é como se fosse um 7,6, um 7,6 de 0 a 10. Então a gente vê aqui que é uma ferramenta muito boa para você atingir esse público. Ela é prática, é rápida, é acessível. Existe uma grande aderência, uma grande participação desses ex-alunos. E é, claro, uma ferramenta excelente nesse momento de incerteza que a gente está, de pandemia, porque ainda estamos na pandemia, e não adianta somente usar máscaras, a gente sempre quer frisar isso, né? A gente que é da área da biologia, da saúde, a gente sempre tem que frisar que não adianta só usar máscara, tem que ter cuidado também com o toque, com como você está se relacionando com o ambiente, porque ali, se uma pessoa tocou uma superfície, você vai tocar essa superfície, e depois você tirar a máscara e levar a sua mão à boca ou ao nariz, você vai conseguir pegar o vírus da mesma forma. Então, muito cuidado com as atitudes. Então, não é brincadeira, vamos ter muito cuidado com isso,
para que a gente supere da melhor forma, nós e nossa família, todo esse problema, porque ele trouxe muita aprendizagem. E para finalizar, eu trouxe essa frase, né, que a pandemia de Covid-19 seja um momento de aprendizado cada vez maior para a humanidade. Então, nós, professores, os alunos, todos nós estamos aprendendo muito com tudo isso. Então, a gente precisa tirar proveito desse momento ruim que está acontecendo com a humanidade para que a gente aprimore a nossa vivência, a nossa relação com a tecnologia, com a natureza. Então, isso é muito necessário. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar falando nesse evento. Muito obrigado, professor Eliezer. Palestra maravilhosa. Nos comentários no nosso canal do YouTube, muitos elogios, né? Gostaríamos de destacar o comentário da Rosângela Lima, que relata que a palestra é bem esclarecedora e muito oportuna para esse momento que vivemos. Professor Eliezer, muito obrigado. Tá? É uma honra tê-lo em nosso corpo docente e, na oportunidade, né, devolver a palavra ao nosso mestre de cerimônias para prosseguir com esse evento. Na verdade, professor Leomar e professor Eliezer, o professor Gildásio deseja, então, fazer uma abordagem neste instante. Então, ele já está na sala e com a palavra o professor Gildásio Guedes Fernandes, diretor do Centro de Educação Aberta à Distância, SEAD, da Universidade Federal do Piauí. Amados operadores deste grande evento, né? Está parecendo um exude, só que com a grande diferença, né? Nós temos parte bem via internet, nós estamos vendo aqui a transmissão pelo Instagram, pelo nosso Facebook, e agora estou vendo aqui ao vivo o Leomar, aí todo pronto, todo produzido e todo arrumado para essa transmissão. Então, nós queremos dizer, é uma tarde rica, já tivemos uma manhã bem fortemente desenvolvida, com a abertura, a presença dos nossos reitores do estado do Piauí, reitores da Federal, reitores do IFP, reitor da estadual, e o SEAD sente-se honrado com este evento, porque é um evento que representa todas as universidades do Nordeste. Já tivemos no Sudeste este evento, tivemos também no Sul este ano, e dizer que nós estamos dentro deste trabalho em consonância com todos os estados do Nordeste. Hoje à tarde nós teremos uma tarde rica, né? Depois da palestra do professor Leomar, Google como formulário de pesquisa, muito rica a palestra. Agora nós temos aqui a oficina, de 16 a 17 horas, dicas práticas para gravação de vídeos, e a outra transmissão de vídeos com o OBS e a webconf no RNP. Então, o SEAD está de parabéns, a Universidade Federal está de parabéns, e todos que estão participando como palestrantes, como conferencistas. Muito obrigado. Com a palavra aí o nosso cerimonialista, Manuel Veras, que deve encaminhar para o Leomar. Muito obrigado. Valeu. Bom trabalho. Agradecendo a todos que estão aí. O nosso muito obrigado ao professor Gildásio Guedes Fernandes pela sua participação, acompanhando online este seminário.